Olá! Hoje o tema do nosso vídeo é parkour, mais um conteúdo da disciplina de Lazer, Sociedade e Meio Ambiente. Antes de falarmos sobre qualquer fato que envolva o parkour, chamo a atenção de vocês para o fato que as crianças, quando pequenas, gostam de correr, pular, subir em vários locais, até mesmo aqueles lugares perigosos. Contudo, quando a criança cresce, essas habilidades motoras básicas, que eram diversão para as crianças, começam a ser restringidas pela sociedade por inúmeros fatores, diminuindo assim a vivência delas. Dentro dessas características, então, criou-se a atividade parkour, que a grosso modo seria as práticas dessas habilidades motoras diante a obstáculos. A palavra parkour, quando traduzida para o português, significa percurso, ou seja, a prática envolve transpassar por vários obstáculos durante um percurso. Essa atividade física, para alguns autores, não pode ser considerada como uma modalidade esportiva, por não possuir competições e regras bem determinadas. Porém, para outros autores, se a gente considerar o conceito mais amplo de esporte de acordo com Tubino, o parkour vai sim ser enquadrado dentro da caracterização do esporte, que é uma prática aí voltada para o lazer, tá? Então, na prática, o parkour, ele não tem regulamentos muito bem definidos, e aí ele vai acabar se encaixando dentro de uma atividade física, que pode aí, dentro da classificação de Tubino, em relação ao esporte, ser uma modalidade esportiva. Ele é excelente para desenvolver habilidades e capacidades físicas, tá? Além de exigir muita concentração e propriocepção do indivíduo. Tem-se que a prática do parkour pode contribuir aí com a força muscular, o equilíbrio, tempo de reação, a coordenação motora do indivíduo. Contudo, entretanto, todavia, alguns estudos têm apontado aí sobre esses benefícios, como é o caso do estudo de Leite, Eles avaliaram os indivíduos que praticavam parkour e encontraram dados interessantes, como uma baixa aptidão de VO2 máximo, em 53% da amostra que eles pesquisaram, e aí destaque para a força muscular em membros superiores, que 84% dos participantes estavam dentro da faixa recomendável. Então, é importante a gente também ver aí o que os estudos estão trazendo a respeito dessa prática e os benefícios dela. O parkour aí vai conseguir desenvolver essas capacidades físicas através de seus movimentos, tá? Que geralmente envolve a suspensão do corpo, bem como manobras para subir ou descer obstáculos ao longo do caminho. Vamos conhecê-los. O primeiro seria aí o All-Room, é uma técnica conhecida como a escalada de paredes. Veja a figura, o menino escala a parede aí utilizando os membros superiores e inferiores. Já no Turnvault, a gente vê aí o saltar, a pessoa saltando e mantém-se segurando um obstáculo aí em questão, Você vê que a pessoa está pendurada. O outro movimento, Monkey Vault, é pular obstáculos, suavemente, tá? Tem que prestar bastante atenção nesses movimentos, até para evitar aí, algum tipo de lesão. O outro movimento seria o Cat Leap, que envolve aí escalar muros ou superfícies verticais depois de um salto, tá? O salto com precisão, o salto de precisão, nada mais é do que aterrissar após um pulo, tá?
E só que nessa aterrissagem aí a gente precisa aterrissar com uma certa graciosidade, tá bom? E o outro movimento que a gente tem é o tic-tac, né? Consiste em correr em direção à parede, diagonalmente, e mudar de direção, tá? Após um contato com essa superfície. Então, ele é utilizado aí para a gente mudar de direção, tá? Por fim, nós temos o rolamento. O rolamento ele é utilizado aí para amortecer as quedas, tá? Que pode vir lesionar o corpo, isso então é importantíssimo. E o rolamento ele vai ser indicado para amortecer quedas de 45 graus, tá? Se for queda de 90 graus, a gente vai usar aí um agachamento com apoio das mãos, tá bom? Então, esses são alguns dos movimentos, né, praticados pela atividade aí do parkour, tá? Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre a segurança, porque esse tipo de esporte, esse tipo de atividade física, ele não tem, né, muitos equipamentos aí de proteção, né, praticamente nenhum, a não ser o tênis ali que com algum tipo de aderência. Então, primeira coisa, a gente pode dizer que o rolamento é um movimento de segurança, né, para o praticante de parkour, e alguns outros elementos devem ser levados em consideração para uma prática segura, como o tênis, igual eu falei anteriormente, ele tem que ter uma aderência para evitar deslizamento, o domínio da técnica, né, desse rolamento para evitar lesões é extremamente importante, os movimentos serem precisos também, ter concentração, tá? Porque, pois um mínimo de descuido ali, ele pode ser perigoso e gerar algum tipo de lesão, algum ferimento. A gente vê que o parkour, ele não tem muitos equipamentos de segurança, como eu falei anteriormente, tá? E aí, é muito importante, antes da prática, a gente praticar, fazer alguns alongamentos e aquecimentos. Em relação à metodologia de ensino, é importante que o professor inicialmente passa para o aluno vídeos, né, para mostrar como que acontece, mostrar o espaço, inclusive ressaltar para o aluno como é perigoso praticar sem supervisão. Após isso, a gente pode passar para uma prática mais vivenciada, vamos assim dizer. Então, praticar alguns saltitos, combinar os saltitos com agachamento, depois colocar agachamento com apoio. Esses movimentos vão auxiliar, no caso, né, o aluno a entender o centro de gravidade, a relação do corpo, né, e o centro de gravidade sendo alterado aí de acordo com o movimento. Depois, a gente já pode iniciar aí com corridas e colocar alguns obstáculos. Uma dica para se tornar mais interativo e divertido para a criança é a gente similar aí essa corrida com um pique-pega com obstáculos, né? E aí a criança, o pegador ali vai ter que pegar os colegas, mas para isso ele vai ter uma série de obstáculos. Assim como os colegas vão ter que fugir do pegador, também terá que passar pelos obstáculos, né? Então ele vai ter que pular, saltar, enfim, para não ser pego ou para pegar o colega. E no final da aula é sempre importante ressaltar para a criança não praticar sozinho o parkour, tá? E nem em locais desconhecidos, porque a prática, né, sem uma supervisão, sem olhar o local, se o local ele é próprio para a prática, pode ser perigoso, né, inclusive até fatal, dependendo do tipo de queda, tá bom?
Aqui tá algumas referências que eu utilizei nessa aula. E por hoje é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima!